Fala pessoal, saudações rubro-negro, Carlos Fala na área, beleza rapaziada? Quero trazer uma situação para vocês. Recentemente eu participei do podcast do meu amigo Danilo Botafoguense, no canal Podcast Alvinegros, né? E durante o podcast, eu vou colocar aqui, vocês vão entender porque eu estou falando sobre isso. A gente rolou um assunto sobre a SAF do Botafogo. E eu comecei a falar sobre a sensação de que dava que o Texto estava usando o Botafogo como uma barriga de aluguel, como todo mundo está falando. Que o Texto apenas usa o Botafogo para lavar dinheiro ou fazer. Eu não cheguei a falar lavar dinheiro, mas fazer dinheiro com jogadores vendendo, revendendo e tal. Danilo até me indagou, mas está sendo campeão, tá? Isso agora. E lá na frente, o que pode acontecer? E alguns dias depois, estoura a bomba, está aí o Texton fazendo lambança atrás de lambança. A princípio tem coisa errada aí envolvendo o Texto, as empresas lá que estão donos da SAF, do Botafogo, do Lyon e dos outros clubes. Agora, recentemente, o Grego lá negou que está ajudando o Texto. Agora, GE.com trouxe mensagem que o Texto estaria vendendo a SAF, estaria entregando a SAF como garantia a um banco na Ilhas Caimã, naqueles paraísos fiscais lá, onde vocês sabem o que acontece lá, né? Inclusive um amigo lá, até esqueci, acho que é Rafinha o nome dele, se eu não me engano, que participou do podcast Botafoguense, trouxe lá uma mensagem de um amigo que se diz entender de direito e tal, de que Botafogo tá com dinheiro para receber do Lyon, e toda essa narrativa, a princípio, está caindo por terra, porque a imprensa aí está noticiando que Textor está cada vez mais se afundando com os problemas deles financeiros, dos clubes dele, do Botafogo. E se continuar desse jeito, galera, se vier aquela situação lá que fugiu a memória agora, que é sobre aqueles clubes que não cumprirem a parte financeira, né, vão tomar punições, né? A tendência é que pelo que está desenrolando, as chances de acontecer isso com o Botafogo futuramente é muito grande, porque tá uma loucura. Eu vou colocar o vídeo aqui onde eu indago lá, eu falo sobre a situação, eles vêm por cima das minhas palavras, começam a falar sobre a SAF, enfim. Vou trazer uma polêmicazinha aí, queria que vocês comentassem, deixassem o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e no canal do meu amigo Danilo, lá o Podcast Alvinegro, um canal muito interessante, toda quinta-feira tem um quadro lá muito divertido, sobre todas as torcidas, todo mundo participa no quadro lá. Mas alguns amigos me cobraram dizendo que eles não deixaram falar muito. Eles entravam em cima das minhas falas. Alô, Danilo, o pessoal tá cobrando aí, ó. Eu vou botar aqui para vocês comentam sobre isso. É isso, cara. Vamos ver até quando. Você falou agora de SAF. Vamos ver até quando. O Texto, por exemplo, já pulou fora lá teve que pular fora do Lyon. Já teve que vender lá fora na Inglaterra. Vamos ver até quando essa SAF do Botafogo vai suportar aí essa. Ih, rapaz, aí vocês estão entrando nos méritos aí que vocês estão pegando que a mídia. O bonde andando aí, que não é bem essa história, não. É o Mas sonho. eu gosto disso, Rafinha. O sonho deles é isso aí, ó. O sonho dos adversários é ver a gente afundar. Só que o Tex é o cara mais águia que tem. Não, ele já se juntou com o Grego lá do Forest. O Grego que ia comprar o Vasco. O Tex já convenceu o Grego. Sai fora esse time de Vasco aí, meu irmão. Que os caras têm gato, rato lá, parece uma suíça. É isso aí. Eu vou responder aquela questão que ele levantou aqui falando sobre o John Textor em relação ao Lyon, né? Eu vou falar pra ele que a justiça entrou no meio do termo, a justiça aqui do Rio, porque a coreana lá que tá do grupo Anglo, que tá lá comandando o Lyon agora, eles tentaram esses dias de madrugada derrubar o John Textor do Botafogo. Só que eles esquecem que o Botafogo Social tem 10% do clube ainda. Entendeu? Então, eles evitaram essa manobra. Só consegue derrubar o texto se o Conselho Deliberativo, o Clube Social, acatar. Fora isso, eles não conseguem. Então, o Botafogo, o Social, com o seu presidente, seu jurídico, deu uma rasteira. E hoje, malandramente, isso aí, claro, o texto está em dedo dele, né? Eles entraram na terceira vara empresarial do Rio, né? Cobrando, que determinou o arresto das ações da Anglo na SAF do Botafogo. E o Botafogo hoje cobra desse grupo um total de 23 milhões de euros, que equivale a 152 milhões
de dívida vencida. O que isso muda na prática? Ele congela qualquer troca de controle enquanto rola disputa interna na Anglo. Mantém John Tesh no comando do clube pelo menos por hora. E pressiona o grupo a quitar um débito total que já beira 150 milhões. Isso que equivale a mais de 900 milhões, o que o grupo deve ao Botafogo. Então, por que o juiz fez isso? Para prevenir ingerências futuras incertas e garantir que a SAF receba o que é devido, né? E, em bom português, evitar a manobra dos minoritários e proteger o Botafogo. Sabe, essa questão aí desse dinheiro que deve o Lyon aí, é questão relacionada aqui. Eu vou falar isso agora, então. Essa decisão judicial que envolve a SAF do Botafogo, a Anglo e o Lyon não é uma situação simples, mas o modelo de caixa único que tinha a Anglo, no qual todos os clubes envolvidos ali dividiam recursos e ele equilibrava os seus débitos, ruiu após a tentativa de afastar o John Testo e a saída do Lyon. O Botafogo, que havia bancado, isso, pessoas falam aí, bancado parte dos custos do clube francês, o Lyon, nos recursos contra as punições que eles sofreram da UEFA e da Liga Francesa, ficou com créditos a receber, enquanto os repasses cessaram do outro lado. O balanço interno agora aponta um desequilíbrio aproximadamente de 150 milhões, 960 milhões de reais, a favor do Botafogo, dos quais 150 milhões já são cobrados imediato na justiça, o que aconteceu hoje. Então, em vez do antigo, um por todos e todos por um, a conta virou. Eles que nos devem, o Botafogo busca o ressarcimento integral. Então, um recado para aqueles torcedores do Lyon que diziam que a gente era satélite. Não, que foram o Nilton Santos gravar vídeo lá, as influências do Lyon lá. Eu quero meu dinheiro, isso tudo é meu. Porra nenhuma, vocês estão devendo a gente, idiota. Quem bancou essa saída deles da merda lá foi a venda dos jogadores que fez sucesso no Botafogo, o dinheiro dos títulos que entrou no Botafogo, como era o grupo, esse dinheiro foi destinado de lá. Hoje eles devem a gente. Mas por que a gente vê esse lado dessa ação? O John Tesh vai recomprar o Botafogo. Ele está criando um novo grupo, um novo grupo, onde vai ter o time Clube da Bélgica. Ele está comprando um novo clube inglês, ele vendeu a parte dele do Crystal Palace, está comprando um novo grupo deles que vai fazer parte. E o Botafogo desse grupo vai ser o cabeça, o mentor, tanto que ele largou tudo e está só focado no Botafogo. Essa dívida de 900 e poucos milhões, ele vai negociar. Se eles me devem, eu quero recomprar por 600, 700 milhões, eles vão abater isso aí. Se vocês me devem, vão resolver isso aí e tá tudo certo, vai ficar eles por elas. Ele vai ficar com o Botafogo, o Lyon vai ser resolvido da outra forma lá com a coreana. Então o cara é muito maluco. Você não acha que ele tá usando muito o Botafogo? Por exemplo, o nego brinca muito, fala de barriga de aluguel, o Botafogo é uma barriga de aluguel. Você falou assim, barriga de aluguel ganha título? Mais jurídico. Não, tá ganhando título. Tô falando pra quem não... Ele só conseguiu ganhar título aqui com o Botafogo. Lá fora ganhou o Crystal Palace, pô. Ele ganhou o Crystal Palace agora, foi campeão da Copa da Inglaterra com o Crystal Palace. Antes de vender o Crystal Palace. Ele teve que vender o Crystal Palace. Não, ele vendeu porque ele tem interesse em comprar um outro clube na Inglaterra. Só pra corrigir rapidinho, o Carlos, ele vendeu o Crystal Palace porque ele não conseguia gerir o clube 100%. E isso era um problema que ele tinha. Ele gosta de gerir o clube 100%. O Crystal Palace ele tinha 70%. Ele tinha uma porcentagem. E uma porcentagem lá e ele não poderia dar, assim, a opinião dele não bateria 100% ali. Então ele achou que do molde que foi comprado, que ele comprou o Crystal Palace, ele não queria mais trabalhar. Por isso ele está comprando outro clube inglês. Ele já vendeu o dinheiro, já entrou. E a situação do Leão, por exemplo, ele teve que se afastar também, porque... Não, mas ele foi jogada, pô. O Leão foi rebaixado. Não, já voltou tudo. Não, já voltou. Aí ele se afastou para poder... Aí a nova presidente... que fazia parte do grupo. Teve que negociar para poder voltar. Teve que negociar, não. Ele já tinha com o dinheiro que entrou pro Lyon foi o quê? Foi tudo que veio oriundo do Botafogo. De repente, se ele continuasse, será que ele ia conseguir voltar com o Leão? Eu estou falando. Não, isso aí foi tudo jogado. Isso aí seja a impressão que dá para... Eu tô leigo nessa parte jurídica. Mas a impressão, a gente vê nas notícias, tudo bem que vocês falam, a imprensa vai falar que é isso. A impressão que dá... olhando por fora, que ele tá muito usando o Botafogo para ganhar dinheiro. Mas ele tá usando o único clube que tá dando mais lucro para ele. Então, mas foi o que o Danilo falou, ele precisa... mas tá ganhando título? Sim, ele precisa ganhar título para ganhar dinheiro. E venda. Quanto o Botafogo vendeu jogadores? A impressão que dá é que ele pegou esse dinheiro do Botafogo e jogou para outros clubes lá para fazer mais dinheiro. E o dinheiro agora de mais não sei quantos bilhões. Ele ganhou mais com a venda do Crystal Palace agora. Lá na frente, o que está comprando jogadores, tá ganhando títulos e tá pagando a dívida do clube.
Mas se ninguém quer montar um estádio. Ele pega os jogadores jogam no máximo 6, 7 meses, ele fica levando. Mas embora. ele falou, Botafogo, a SAF se acostuma. Botafogo hoje é uma empresa. Os jogadores vão e vêm. Eu vou comprar e vou vender e vou trazer outros jogadores. Botafogo vendeu o Almada, olha aí, ó. Já estão se falando no Montoro. O Montoro vai ser melhor do que o Almada. Esquece, com 18 anos. Vai ser melhor do que o Almada. O moleque tá voando e com 4 jogos no Botafogo já. Agora eu quero que vocês prestem atenção no que o jornalista que participou do canal do podcast do Charla, ele vai dar uma explicação sobre o que está acontecendo com a SAF do Botafogo, o que o Textor está fazendo, o que ele fez, o que pode acarretar todo esse imbróglio relacionado à SAF do Botafogo. Aí eu te pergunto, eu queria saber agora dos meus amigos lá do canal Podcast Alvinegro, eles vão mudar a opinião ou vão continuar passando pano nas maluquices do John Textor no Botafogo? Se liguem nesse vídeo final aí, na conclusão. Eu queria que vocês comentassem. O que vocês acham sobre isso, hein, rapaziada? Vou assistir de camarote. É engraçado. Eu tenho uma newsletter no Globo, que toda sexta-feira, né? Hoje é sexta. Eu envio para os assinantes. E é sempre comentando alguma coisa da semana e tudo mais. E dessa vez eu resolvi fazer uma coisa diferente. A de hoje chama Textor para Crianças. Explicando o imbróglio como se você tivesse 12 anos. Isso, porque por favor. É isso que as pessoas estão precisando, né? No fim das contas. Passo a passo. Tem tanta Eagle, tem 3 Eagle. Eagle Medical, Eagle Holdings, Eagle Cayman, Eagle tudo. Então é muito complicado. Mas basicamente o que está acontecendo é uma disputa societária. É isso que é preciso entender sobre o Botafogo. Assim, uma disputa societária que... Vamos começar do começo? O que aconteceu? John Textor era um sujeito que apareceu e comprou o Botafogo. Nessa época ele tinha dinheiro para comprar o Botafogo. Então ele comprou o Botafogo. Ele pessoalmente. Comprou o Botafogo. E aí, mas ele sempre acreditou, e eu acho que ele acredita até hoje, e aconteça o que acontecer, ele vai seguir acreditando nisso, que a administração do Botafogo não se dá por si só, e sim uma rede de clubes. E aí ele quis comprar o Lyon. E aí ele não tinha dinheiro para comprar o Lyon. Ele, a partir do momento que não tinha dinheiro para comprar o Lyon, ele vai buscar investidores, credores, que vão investir ali, dar um dinheiro para ele comprar o Lyon, e que a partir daí não passa mais a ser ele, passa a ser uma empresa chamada Eagle. E essa empresa é dividida com ele, tendo as ações majoritárias. As ações majoritárias, as maiores ações. Até que aparece um tio chato aí nessa história, né? Já que você tá contando como fosse para criança, que é aquele tio chato que fiscaliza até a nota da cantina, que chama DNCG. Na França, e que passa a fiscalizar as contas do Lyon e entender, aí não é uma questão de julgamento se o Textor estava fazendo uma má gestão, não. Para o DNCG era isso. O Textor vai argumentar que é um investidor ousado, que primeiro tinha que gastar muito para depois recolher. Mas enfim, essa é uma questão de interpretação, mas fato é que na França isso não foi aceito. Não foi aceita a maneira do Textor de fazer negócio, a persona do Textor também não foi aceita. E principalmente essa questão do caixa duplo, né? Que era o cerne desse projeto. Que era o Lyon compartilhar o caixa ali com o Botafogo e com o Molenbeek também, o time da Bélgica. É um caixa compartilhado entre os três. Era um caixa compartilhado entre os três. Está cada vez mais claro. E assim, o problema é que meio sem muito controle, né? Então, assim, era um caixa compartilhado entre os três e, num certo momento, a DNCG resolve fazer punições gradativas ao Lyon, né? Primeiro, o Lyon fica impedido de contratar, depois o Lyon sofre um rebaixamento prévio e, na hora de confirmar esse rebaixamento, ao contrário do que muita gente esperava, inclusive o Textor, a DNCG fala, de fato, o Lyon vai cair para a segunda divisão. A DNCG é o quê na França? É um órgão de controlador financeiro dos clubes. É o xerife do futebol da Liga. Ela é atrelada Coisa que não existe no Brasil. Coisa que não existe no Brasil. Okay. Segunda-feira talvez comece um papo aí de fair play financeiro, comece a ficar um pouco sobre isso. E aí que a confusão começa. Porque o Textor, a DNCG passa a exigir como uma dos fatores para reverter esse rebaixamento do Lyon, primeiro, 100 milhões de euros, garantia de 100 milhões de euros. Todo mundo que botou dinheiro pro Textor teve que botar mais. Já não estava conseguindo recuperar, o Lyon já estava mal economicamente, teve que botar mais. E o Textor não botou um euro, no caso, nessa rodada. E exige também um afastamento do Textor da direção do Lyon, porque até então ele é diretor de tudo. Ele manda chuva na Eagle, manda chuva no Lyon, manda chuva no Botafogo, manda chuva no time da Bélgica. Exige o afastamento dele do Lyon só. E ele é afastado do Lyon, assume a Michelle Kang, que era uma
executiva lá, uma das investidoras também. E aí, os caras começam a falar assim, opa, talvez pro negócio seja melhor tirar o Textor também do controle da Eagle. O Textor topa isso, assim, são reuniões, que o Rafael vem mostrando nas reportagens. O Textor topa sair desse controle, eles nomeiam o Christopher Malone, que é um advogado especialista, é um cara de fora, um advogado especialista em salvar empresas, como esse diretor independente. Esse diretor independente começa a tomar algumas decisões. Ele vai ganhando mais poder conforme o Textor não vai cumprindo alguns prazos também internos na Eagle. Então, de um diretor independente para mediar o conflito, ele escala muito rápido para ser um voto de Minerva na Eagle em tudo. Vai ganhando jarda, né? Vai ganhando, é isso. E aí, em 17 de julho, que é o dia D, nessa confusão toda, faz 20 dias, né? O Christopher Malone escreve um e-mail pro Textor falando que ele achava melhor afastar o Textor também do Botafogo. E fazer com que decidisse o que a Eagle faria com o Botafogo, com o Textor fora do comando. Cara, tem uma parada, desculpa interromper. Tem o filme do Steve Jobs, já viu? Sim. E aí começa a mostrar essa questão da empresa... Era Apple? Era Apple já. Steve Jobs. Não, mas tipo... Antes da Apple, né? Eu não lembro se ele mudou, eu não me Tem lembro. o rastro dos sócios ali. É que ele volta depois, né? Sim. Mas assim, ele arruma os investidores e daqui a pouco, assim, não a cada prática diferente dele e do Textor, mas pra explicar a galera que viu o filme, ele é o criador da empresa, ele traz investidores pra empresa mudar de patamar, pra adquirir novas coisas, daqui a pouco ele tá retirado do controle da empresa, até entra como se fosse o Christopher, assim, um cara que... E aí ele, na história do Steve Jobs, né, a empresa vai mal depois que ele é afastado do controle, ele volta como meio que o salvador da parada e cria o iPhone e tudo mais. Mas eu acho que é por aí, assim. E aí, seguindo, então, essa história, ao ser comunicado que teria que sair o Christopher Malone, inclusive, comunica. Pode ser que a gente venda o Botafogo pra você tirar da Eagle e abrir uma nova empresa, como o Textor estava querendo que ele abriu uma nova Eagle nas Ilhas Caimã. E aí o Christopher Malone fala, mas eu preciso que para não gerar conflito de interesses, que você saia do poder nesse momento. O Textor não sai do poder porque ele consegue o apoio do clube associativo detentor de 10% das ações do Botafogo, que recusa essa mudança. Teria que aceitar para ele Teria que aceitar. E nesse mesmo dia, no dia 17 de julho, o Textor conduz 2 reuniões do Conselho de Administração da SAF do Botafogo, uma de manhã, outra às 11 da noite, em que ele articula, e aí a gente começa a botar o segundo quem na fala, né? É o que a documentação mostra, mas a intenção, segundo a Eagle, é que o Textor fez isso para dar um golpe, de certa forma, porque ele aumenta as ações da Eagle. Cria mais ações, como se ele criasse mais pedaços do Botafogo. Isso é um ponto. A prova é que um empréstimo que o Botafogo tinha que receber da Eagle de 150 milhões de euros, que essa dívida seja vendida à empresa dele, e ele, em troca, dá 100 milhões agora já pro Botafogo de euros. Ele daria 100 milhões de euros pro Botafogo. O Botafogo perde 50 milhões de euros. É mais ou menos como se você pegasse com a Crefisa o seu FGTS, mas você pega menos. E, obviamente, em escalas muito maiores de dinheiro. Pouquinho, né? E aprova um outro empréstimo de 100 milhões de euros também. E ele atrela a condição de pagamento desse empréstimo, que pode ser pago futuramente com compra das ações. Ou seja, segundo a Eagle, o que o Textor tentou foi aumentar o número de ações para diluir a participação da Eagle lá que está na Europa, para tentar ficar ele com controle total do Botafogo. Nisso, os dois, tanto a SAF do Botafogo processa a Eagle, pedindo pagamento dessa grana que foi pro Lyon e não voltou. E a Eagle processa a SAF, pedindo que essas decisões não sejam anuladas. Só que o Textor entra primeiro com o processo. Então o processo do Textor já foi, pelo menos tem uma decisão liminar, que mantém ele no poder. Do outro lado, a Eagle agora também processa a SAF. Um tá falando que tem dinheiro do outro que precisa ser devolvido, e essa é a situação hoje, em resumo. É um impasse jurídico nesse momento, que envolve também advogados poderosíssimos aqui no Rio. Cada um tá com um escritório que tem sua influência, e que vai precisar um pouco dessas decisões judiciais, não para decidir o negócio, mas pra gente saber os próximos passos do que vai acontecer. O Botafogo foi aspecto prático no Botafogo disso tudo que tá acontecendo. O Botafogo tá esperando, né? No fim das contas. Não dá pra saber o que vai acontecer. Porque qual que é a impressão hoje, assim?
E aí eu começo a colocar também um pouco do que eu acho, né? A impressão é que esse duelo jurídico, que pode tirar o Textor do poder do Botafogo, por exemplo, ou pode manter ele, vai decidir quem tem as cartas na mesa, as melhores cartas na mesa para uma negociação. Porque no fim das contas, eu acho que a Eagle não quer ficar com o Botafogo. Não é o interesse deles ficar com o Botafogo. Essa Eagle sem ele. A Eagle sem o Textor. Os investidores, né? E o que o Textor quer é ficar com o Botafogo e montar um novo grupo. Tem notícia da Inglaterra que ele tá tentando comprar o Sheffield Wednesday. Ninguém sabe com que dinheiro, mas tá. Tinha a história de ser sócio do Marinax. Tem essa história de ser sócio do Marinax que ali no Globo a gente não consegue ainda... Pelo contrário, tudo o Marinax nega qualquer aproximação, mas há uma aproximação. A informação do Rizek, a informação do pessoal do GE também é essa. Eu acho que vai decidir quem tem as cartas na mesa, porque eles vão sentar para negociar. Tem gente internamente que fala que essa negociação, inclusive, já está acontecendo. Essa ideia que são inimigos, que não se falam, não sei, é negócio. É tudo negócio. É negócio, mano, mas é uma... A SAF do Botafogo tava caminhando para um lado, desde o ano passado, de, tipo assim, ser o exemplo. Ainda mais pelos títulos. Todo mundo estava falando que era o exemplo. E aí eu queria que, tipo assim, eu queria que você falasse sobre... A SAF do Botafogo já vinha tendo problemas desde o ano passado, eles poderiam ser tratados como exemplo. Como é que foi toda essa situação para acontecer agora? Já lá de trás isso já vinha sendo conversado? Porque eu lembro de matérias do UOL, lembro de outros portais falando sobre isso, e muito torcedor do Botafogo meio que lutando contra a notícia. O pessoal dava as notícias e o torcedor do Botafogo queria se negar a ouvir qualquer tipo de indício que poderia dar alguma coisa no futuro. E agora está acontecendo. Eu queria entender se isso já poderia ser previsto desde o ano passado ou foi algo que realmente desencadeou agora. Acho que é uma análise que merece 2 pontos de vista, assim. Primeiro ponto de vista é que a SAF do Botafogo é competente em algumas coisas do campo, do futebol, né? Competente, fez um ótimo departamento de scout, né? Ainda que tenha tropeçado muito quando acertou nas escolhas de técnico, por exemplo, acertou muito bem. A gestão de elenco também, às vezes, principalmente em apostas, é boa. Mas, de fato, assim, sempre pairava no ar uma grande dúvida sobre de onde vinha o dinheiro, como que essa conta ia pagar, o que era investimento de verdade, o que não era. Acho que, assim, tem um grande sintoma aí, que até hoje dura, que é a não publicação do balanço de 2024. Isso, assim, né? Publicação de balanço não é curiosidade para matar a curiosidade de jornalista, é transparência de empresas. Ok, você mostra exatamente. Então, assim, havia sinais, sim, havia sinais de desconfianças de que a coisa não estava andando num caminho que seria sustentável, né? Por que isso está sendo tão falado agora? É porque decidiram falar agora? Não, é porque agora tem documento público. Agora tem processos vazam. Há processos que vazam, estão em segredo de justiça. Há processos que são públicos. Então, isso assim, isso está sendo mais acessível. É isso, assim, a gente... foi na terça-feira que essa história começou, que a gente conseguiu acesso a um processo. Começamos a ler ali, isso obviamente são documentos enormes. De repente eu abro um dos anexos ali e falo assim, caramba, o Savarino foi vendido para o Lyon. E é isso, era isso que tava lá. O valor do Igor Jesus. O valor do Igor Jesus. E são vendas super complicadas, né? Essa é complicada porque são vendas que não foram vendidas, mas que também foram pagas, mas que o Botafogo cobra. Você consegue explicar essas vendas do Savarino do Igor Jesus? Do Igor Jesus, vamos lá. Do Igor Jesus. O Savarino é mais simples. O Savarino foi vendido e não foi ainda. Basicamente é isso. É inacreditável. Ele foi vendido? Ele foi vendido. Ele é jogador com direitos econômicos do Lyon, mas continua. Mas que joga no Botafogo. Que ninguém nunca soube. Como é que isso vai? Ninguém nunca soube disso. Agora eles vão brigar aí ou pra devolver o dinheiro ou pra tentar entender. O Savarino disse que ia, né? Depois do Mundial e desistiu de ir. Essa é a versão do Savarino. Naquele período ali, quando saiu... É bizarro, né? Eu não quis mais. A família, é questão familiar, né? Quando começaram a cavucar as coisas do Lyon lá, não saiu que o Lyon tinha 30 jogadores no elenco, mas pagou no exercício da temporada 52 salários. Tinha a corporação do Botafogo. O Igor Jesus, por exemplo, diz que foi vendido pro Lyon por um valor. E aí, 46 milhões, 46 milhões de dólares. E aí o Botafogo pegaria pegou esse dinheiro o Lyon pagaria esse dinheiro, mas pegaria com um fundo. Agora esse fundo tem que ser pago. E aí o Botafogo fala que quem tem que pagar o fundo é o Lyon. E não, mas aí, como o Lyon sofreu o transfer ban, o Igor Jesus não pôde ir pra lá. E aí o Botafogo alega que pra isso teve que vender o Igor Jesus em condições desfavoráveis pro Nottingham. É porque praticamente ele falou, tipo, a conta dos 3 é a mesma. Sim.
Só que você tem uma transferência entre clubes na mesma conta. Assim, a conta dos 3 ser a mesma poderia ser uma coisa bem administrada. Qual que é o pulo do gato aí? O pulo do gato é essa crise do Lyon que precisou injetar uma quantidade enorme de dinheiro no Lyon. E aí tudo foi indo pro Lyon, porque era uma situação emergencial. A expectativa do Texo era, tudo vai indo pro Lyon. Na hora que a DNCG falar, não, tá de boa, vocês não vão cair de divisão. Esse dinheiro começasse a voltar e as contas começassem a reequilibrar. Só que tudo aconteceu muito rápido. O Lyon caiu, tiraram o Texo de repente também estava fora do comando e queriam tirar ele até do Botafogo. Então esse dinheiro tá lá, pode ser que tenha dinheiro do Lyon que tá aqui. É mais ou menos assim, eu empresto dinheiro pro Betão, só que aí a gente briga. E aí, aí tipo assim. Olha só, o dinheiro tá comigo. E aí cada um devolve. Cara, mas essa história do Savarino de ninguém saber que ele tava vendido pro Lyon isso é inacreditável, mano. Isso é uma loucura. Essa é uma das maiores loucuras, né? Essa história toda é uma loucura, né? Tudo é uma loucura. Mas essa do Savarino, meu Deus. Agora